Eu queria ministrar essa última palavra para vocês, deixar essa última ministração com vocês. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Eu quero ler a partir do versículo de número 8 com você. Gálatas, capítulo 4, verso de número 8, diz assim, olha. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Agora eu quero ler com você capítulo 5, verso de número 2. Capítulo 5, verso de número 2, um pouquinho para frente, diz assim: Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Feche seus olhos. Papai, é com muito temor e tremor que nós estamos diante da Tua palavra, Pai, as Escrituras Sagradas. E a palavra, Pai, é essa espada afiada que o Senhor deixou para nós, Pai. Senhor, eu quero te pedir que nós possamos pegar essa espada, Senhor, não para ferir o outro, Senhor, mas que nós possamos pegar essa espada nessa manhã para ferir a nós mesmos, Senhor. Que nós possamos pegar essa espada, Pai, e cravá-la dentro do nosso coração, Pai. E através dessa espada, Pai, usa ela como um bisturi, Senhor, para arrancar do nosso coração todo sofisma, mentira, Pai, toda fortaleza que foi construída no nosso coração, Pai. Essa fortaleza que nos dá uma falsa impressão de que estamos seguros lá dentro, mas essa fortaleza que deixa a Tua presença para fora, Senhor. Então vem, Pai, com a verdade, explode, Senhor, as mentiras do nosso coração, Pai. Senhor, nós estamos abertos à verdade, mesmo que a verdade nos confronte, mesmo que a verdade seja diferente do que talvez aprendemos, Pai. Nós queremos a verdade, nós temos fome da verdade, Pai. Fala com a gente, Pai, através das Escrituras Sagradas, no nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Gálatas foi escrito por Paulo para essa igreja que estava ali naquela região, né, da Galácia e o que hoje seria o sul da Turquia. E quem plantou essa igreja foi o próprio apóstolo Paulo. Ele plantou, ele iniciou essa igreja. Ele que pregou o evangelho para estas pessoas aqui. E como é que funcionava o ministério de Paulo? Ele viajava para lugares estratégicos, plantava uma igreja, ficava um período ali levantando líderes, treinando pessoas e continuando pregando o evangelho. E quando aquela igreja estava ali começando a ser estabelecida, ele ia então para outra cidade e começava uma outra plantação de uma outra igreja. E aí ele tinha uma equipe apostólica que visitava essas igrejas. Então, essa equipe ia até a igreja que ele plantou, como por exemplo essa igreja, e essa equipe então mandava um relatório para Paulo, entregava um relatório para Paulo de como estava a igreja. Paulo recebia esse relatório, essa carta, ou oralmente, como estava a situação daquela igreja, e então ele escrevia uma carta para intervir nas questões dessa igreja. Então, o desafio quando você está lendo uma carta é descobrir qual foi a carta que veio antes dessa carta. O desafio ao ler as cartas é saber qual foi a pergunta que surgiu naquela comunidade em que Paulo responde com essa carta. Nós não podemos, gente, aqui eu quero abrir um parênteses, não tem nem a ver com o que eu quero falar hoje, mas nós não podemos aplicar as respostas da carta a qualquer pergunta. Às vezes nós estamos aplicando as respostas de uma carta para uma pergunta que não foi feita.
Então o desafio de estudar as Escrituras é esse: qual era o problema dessa igreja que Paulo deu esta solução? E aí ver se esse mesmo problema está acontecendo hoje, para que a gente possa aplicar essa mesma solução. E por que eu estou usando esta carta? Porque nós estamos vivendo isso hoje. Isso que Paulo observou nessa igreja, nós estamos vivendo nas nossas igrejas hoje. Paulo manda essa carta, e essa carta é um pouco diferente das outras, porque Paulo ele usa uma técnica muito boa, que você deveria usar sempre essa técnica, chama da técnica sanduíche. Quem já ouviu falar da técnica sanduíche? O pastor Mário Ruiboto usou ontem com a gente aqui. Lembra que eu falei para ele assim, qual que é o maior problema que você enxerga na igreja brasileira? Como é que ele começou? A igreja brasileira é maravilhosa. A igreja brasileira tem 99% de coisas maravilhosas. Vocês nos inspiram. Então a técnica sanduíche é o quê? Você começa elogiando, aí depois você, dá você dá a chamada, você dá a açoitada e termina elogiando. Mas a igreja brasileira é muito boa. Paulo fazia isso. Paulo começava dizendo, olha, eu estou muito feliz com vocês, eu tenho ouvido coisas de vocês, estão edificando minha fé, como eu estou contente por aquilo que vocês estão vivendo, e aí depois ele vinha com a chibatada e terminava dizendo, mas vocês são maravilhosos, viu? Estou mandando um abraço do fulano para vocês, um abraço do ciclano para você. Então já sabe, quando chamar alguém no gabinete, começa elogiando, depois você entrega a mensagem, depois termina elogiando de novo. Agora, nesta carta Paulo não faz isso. Gente, Paulo está tão chocado com o que está acontecendo, que ele não faz o sanduíche, ele cumprimenta eles e já começa a lapada. Paulo está tão indignado que no verso 6, ele já está dizendo assim, eu estou chocado em ver que vocês estão passando tão depressa do evangelho que eu preguei para vocês, para outro evangelho. Gente, e algo que me choca é que ele considera o que está acontecendo aqui, nesse ritmo da carta, pior do que o que está acontecendo em Corinto. Em Corinto tinha irmão dormindo com a madrasta. Em Corinto tinha membro fazendo as maiores burradas que você enxerga. Só que Paulo está mais chocado com Gálatas do que com Corinto. E a minha pergunta é, o que estava acontecendo aqui? O que você tem que entender é que Paulo prega esse evangelho para eles se convertem, e de repente líderes começam a surgir no meio deles. E esses líderes que começam a surgir no meio deles, começam a pregar um outro evangelho, que Paulo vai dizer que nem é evangelho na verdade. Agora, o que é esse outro evangelho que começa a ser introduzido entre eles? Era uma pregação assim, olha, sim, Jesus te salvou, sim, a graça te salvou, porém, não é a graça sozinha que te salva, é a graça mais uma obra humana. Não é, Jesus sim, Ele é o Salvador, mas é Jesus associado a uma prática humana. No caso, como eram os judeus, eles estavam dizendo, olha, Jesus é o Salvador, mas é Jesus mais circuncisão. Sim, você vai ser salvo pela graça, mas é a graça mais guardar o sábado. É a graça mais as festas judaicas. É a graça mais os rituais que nós vamos apresentar para vocês. O que eles estavam dizendo na entrelinha, que estava chocando Paulo, era Jesus e a sua cruz não é suficiente. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou usando essa carta para a gente pensar juntos hoje aqui? É porque esse outro evangelho está penetrando no nosso meio. Nós não estamos ouvindo Jesus mais a circuncisão, mas muitas vezes nós ouvimos Jesus mais o dízimo. Muitas vezes nós ouvimos Jesus mais o jejum. É Jesus mais não faltar nenhum domingo. É Jesus
mais oração de tanto tempo. É Jesus mais a célula. É Jesus mais isso. Nós estamos adicionando algo ao Evangelho de Cristo Jesus. E sabe que o trabalho, gente, de um líder, o trabalho de um pastor é entrar numa região, é a cidade onde você está, e identificar quais são os falsos deuses daquela região. Qual que é o trabalho de uma igreja, de um pastor? É você ter discernimento para entender quais são os ídolos da geração e da região onde você está. Você identificando esses ídolos, você então vai pregar contra esses ídolos, arrancando as pessoas então de servir esses falsos deuses e trazer elas para servir o verdadeiro Deus. Esse é o nosso trabalho. Amém? Todos estão trabalhando para isso? Então, nosso trabalho é tirar pessoas escravas de falsos deuses, de ídolos, e colocá-las debaixo do senhorio do verdadeiro Deus. O que Paulo está dizendo? É que tem líderes que estão no meio da igreja e ao invés de tirar as pessoas dos falsos deuses, estão apresentando para elas um novo falso Deus, chamado religiosidade. Nesse texto que nós lemos, está dizendo assim, olha, verso 8, mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses. Ok? Isso é a história de todos nós, correto? No passado, você não conhecia a Deus, você era escravo de deuses. Então você servia a Mamon, você só pensava em dinheiro o dia inteiro. Você servia a sexualidade, só pensava em sexo o dia inteiro. Você servia alguma entidade, você servia ao poder, você estava buscando poder o dia inteiro. Mas agora você conhece a Deus. E ele diz, melhor, Deus conhece você. E agora você não é mais escravo desses falsos deuses, você é filho de Deus. Então esse povo se converte, esse povo ouve o Evangelho e abandona os falsos deuses e agora está servindo a Deus. E aí Paulo diz assim, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Ele está dizendo assim, ó, vocês estão conseguindo, dentro da igreja, voltar a ter a mentalidade de fora. Vocês estão conseguindo, dentro da igreja, sendo conhecidos por Deus, voltar a viver debaixo de falsos deuses. Ele não está falando por pessoas que estão saindo da igreja, ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja. Ele está dizendo, os líderes que estão entre vocês estão produzindo falsos deuses entre vocês. Deixa eu te explicar como é que isso funciona. Tem um livro chamado Você é Aquilo que Ama. Um livro muito bom, eu indico para você ler. Você é aquilo que ama, o poder espiritual do hábito. Demais o livro. E o que esse autor explica para a gente? Presta muita atenção. Ele explica para a gente que todas as pessoas têm uma ideia do que é reinar. Ok? Quando o homem pecou, o que ele estava fazendo ao pecar? Ele estava dizendo para Deus, você não reina mais sobre nós, eu reino sobre a minha vida. Então nós expulsamos ele como rei e nós sentamos agora no trono da nossa própria existência. Você não fala mais para mim o que é bom e o que é mal, eu falo o que é bom e o que é mal. Ou seja, eu estou sentado no trono. Só que cada um aqui sentou nesse trono e cada um aqui tem uma ideia diferente do que é reinar. Cada pessoa na sua comunidade tem uma ideia diferente do que é reinar. Mas algo há em comum em todo ser humano caído. Todos estão trabalhando para reinar. Como que a ideia de reinar se forma na cabeça de cada pessoa? Da seguinte forma, por observação. Você, quando criança, quando adolescente e ainda na vida adulta, você está observando o tempo todo uma liturgia no seu grupo social. Então, exemplo,
Se na sua família era uma família muito promíscua, era uma família que só falava de sexualidade. Então lembra lá, seus primos chegavam em casa falando, na segunda-feira, peguei todas esse final de semana. Saí com 5 mulheres esse final de semana. Saí de uma, beijei a fulana, a ciclana, fui para o motel com não sei quem, e você está ouvindo e vendo essa liturgia. Você está vendo esse culto à sexualidade. E aí o seu tio fala isso, e sua tia fala, você não está namorando? O que é isso? É marica? Não está namorando? E você está ouvindo e vendo. E aí o seu coração capta uma ideia do que é reinar. O que é reinar, gente, para essa pessoa? Quando que ele se sente no trono, poderoso? Quando ele usa uma mulher como um pedaço de carne. Quando ele está sexualmente ativo e pegando várias. Então, na ideia dele, isso é reinar. Então, esse cara tem uma forte propensão, o coração dele puxa ele para onde? Para a sexualidade fora do propósito de Deus. Então esse cara vai se envolver com pornografia, com prostituição, com adultério. Por quê? Porque foi essa liturgia que apresentaram para ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, talvez outra pessoa não viveu nesse contexto, viveu num contexto onde Mamon reinava. Então ele não viu essa liturgia, ele viu uma outra liturgia. A liturgia que ele viu era de uma família falando de dinheiro o tempo todo. E aí você pode estar pensando assim, isso aí é coisa de rico. Não, tem muito pobre que fala de dinheiro o dia inteiro. Só que ele fala, não tenho dinheiro. Mas a ideia que aquela criança, aquele adolescente está observando o que é reinar? Por que a minha família não reina? Porque minha família não tem dinheiro. Você viu o tio lá, comprou o carro não sei o quê? Mas também certeza que rouba lá naquela empresa e só nega impostos. E a conversa era o tempo todo sobre isso, sobre dinheiro. E o pai bravo porque não tinha dinheiro, o pai feliz porque tinha dinheiro, e o dinheiro. E no almoço é o dinheiro, no café é o dinheiro, vai jantar é o dinheiro, o filme é sobre dinheiro. Ele está vendo essa liturgia sobre dinheiro. Então para ele, na cabeça dele, o que é reinar? Ter dinheiro. Então o coração dele, durante toda a vida, onde ele não conhecia Deus, vai puxar ele para o dinheiro. Vai puxar ele para estas decisões que deem dinheiro. Então eu vou me relacionar com quem? Com quem eu possa ter algum benefício. Eu vou sonegar o imposto ou não? Depende do que dá mais dinheiro. Eu vou trabalhar com isso ou com aquilo? Depende do que me dá mais dinheiro. E a minha ideia central é dinheiro. Então, na minha cabeça, reinar é dinheiro. Esse cara pode se envolver em roubo. Esse cara pode se envolver em coisas ilegais. Então, ele tem essa ideia de reinar. Mas talvez não foi essa casa que você viveu, ou as pessoas que você está liderando viveu. Talvez foi numa casa onde um pai, por exemplo, era extremamente controlador. Era um pai muito ciumento, que controlava, onde você está, onde você foi, no banheiro, me avisa quando vai no banheiro, viu? E tal, cadê seu celular, quem que você está falando no telefone? E controlando tudo, a ponto de levantar a voz, e às vezes até usar de violência contra as pessoas. Você vê o seu pai maltratando um garçom, maltratando um frentista de posto, querendo controlar todas as pessoas, tratando as pessoas que trabalham na sua casa meio como escravos. E você viu essa liturgia durante toda a sua vida. Qual é a sua ideia de reinar? Controlar as pessoas. Ser o mais poderoso, estar no topo da pirâmide. Então, seu coração foi formado por essa liturgia e você então tem essa ideia que reinar é controlar os outros. Então, o seu coração te puxa para essas escolhas na vida. E aí você pode ter uma tentação de ser violento. Você pode ter uma tentação de ser extremamente rude com as suas palavras. O diácono não fez uma coisa certa, você destrói ele com as palavras. Por quê? Porque o seu coração entende que reinar é controlar os outros. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que aqui tem um problema. Por quê? Porque sexo fora do contexto que Deus criou, a gente entende, é pecado. E aí está entrando esse monte de homossexual nas nossas igrejas, está entrando os adúlteros, tem esse vício em pornografia, e nós estamos lá combatendo isso, esse falso Deus.
E aí chega alguém na sua comunidade roubando, fazendo coisas ilegais, e você está combatendo isso e falando disso. E aí chega alguém violento, é muito óbvio para a gente, isso está errado, e a gente está combatendo isso. Só que, por exemplo, eu não cresci em nenhum desses 3 contextos. Eu cresci dentro da igreja. Eu cresci num lar cristão. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. E eu observei uma outra liturgia na minha casa. Então eu brinco que, quando eu queria assistir televisão, o que meu pai passava na televisão para mim? Colocava uma fita, ele arrumou uma fita cassete de vídeo com 10 horas de desenho bíblico, meu irmão. Repetidamente aqui, ó. Acabava, vamos pôr play de novo. Entendeu? Aí eu falava, pai, não aguento mais assistir desenho bíblico. Sei lá, eu quero pintar. Ele me dava a muralha de Jericó para eu pintar. Pinta aqui, ó. Quem se identifica aí? Isso é maravilhoso. Só que, presta atenção, no contexto em que eu cresci, quem pegava todas não era o rei. No contexto em que eu cresci, quem roubava não era o rei. No contexto em que eu cresci, quem sabia mais Bíblia era o rei. No contexto em que eu cresci, quem era mais manso era mais top. Quem era mais humilde era mais top. Então, eu estava tentando ler a Bíblia, não porque eu queria agradar o Pai, mas é que eu queria ser um rei entre aqueles que eu vivia. O que eu quero dizer para você? Tem muita gente lendo a Bíblia e jejuando, e Deus está olhando para ele e sentindo a mesma coisa que sente com aquele que está no motel. Só que eles cresceram em contextos diferentes. Porque os dois continuam sentados no trono de suas vidas e estão fazendo algo para eles. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Será que nós não estamos criando um Deus falso para a nossa comunidade? E falando para eles, olha, você quer ser top aqui? Seja líder. Ele só mudou, ele queria ser o top da boqueta lá, por isso que ele usava todas as drogas. Agora ele está jejuando. E indo no monte. E quer se inscrever em teologia. Por quê? Ser apaixonado por Cristo? Não, eu quero ser o top aqui. Cara, quem está entendendo o que eu estou falando? Existe um Deus falso entre nós chamado religiosidade, gente. Que é tão nocivo quanto os outros. E eu gostaria de pensar com vocês hoje que é pior. Por que Paulo é tão duro com Gálatas? Por que ele é tão duro com essa igreja? Porque ele sabia que aquilo era pior. Porque quando eu olho alguém adulterando, a pessoa sabe que ela está errada. Quando alguém está roubando, ela sabe que ela está errada. Mas eu estou lendo a Bíblia. Gente, Deus me confrontou com isso. Porque a vida inteira eu ouvi dos meus pais, eu ouvi dos meus tios, eu ouvi da minha esposa, eu ouvi de todo mundo. O Douglas é manso. Você tem uma coisa que eu admiro no Douglas, que ele é calmo. Se tem uma coisa que eu admiro no Douglas, que ele não briga com ninguém. Só que isso é uma falsa piedade. Porque eu comecei a identificar que eu não sou manso porque eu amo você, eu não sou manso porque eu amo ele, eu não sou manso por causa do Espírito Santo em mim, eu sou manso porque ser manso faz você me achar melhor. Então eu estou no restaurante e o garçom derruba algo em mim, eu falo, não tem problema, fica tranquilo, mas idolatre a minha imagem. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. E aí eu quero pregar, não porque eu quero proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, aquele que me salvou. Não, porque pregar é o ápice da comunidade onde eu vivo. E aí eu entro numa carreira espiritual. Assim como o cara quer crescer na boca de fumo e se tornar o traficante, a gente quer crescer e virar o apóstolo. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Sabe, Deus quer destruir esse Deus falso entre nós. Ele quer destruir esse Deus falso entre nós e tirar escravos entre nós, gente, e transformar em filhos amados por Ele. Gente, por que
o evangelho, o verdadeiro evangelho é rejeitado. Vamos recapitular aqui. O que é o verdadeiro evangelho? Você é um pecador, você está separado de Deus, você vai ser condenado eternamente, a ira de Deus ia vir sobre você. Então imagina o que é receber a ira de Deus. De repente aparece um versículo que diz assim: porém Deus, que é cheio de misericórdia, decidiu não derramar a ira sobre você, mas sobre o único filho que ele tinha. Olha essa notícia. Eu ia ser condenado eternamente, mas o Filho de Deus veio, se despiu de toda a sua glória, veio como homem, como servo, e levou sobre ele toda a ira de Deus. Ele engoliu toda a ira de Deus, para que sobrasse todo o amor e misericórdia de Deus para mim. Eu era inimigo de Deus num dia, e filho de Deus no outro, por causa do evangelho. Por que um coração rejeitaria o evangelho? Por que essa igreja estava abandonando esta mensagem maravilhosa que ele nos salvou, sozinho, de graça? Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e ele disse: viva! Ele disse: vida! E nós vivemos. Por que um coração rejeitaria isso? E 2 motivos que eu quero mostrar para vocês. Primeiro motivo, porque um coração humano rejeita o evangelho da graça. É porque a salvação, 100% através de Jesus Cristo, tira o controle da nossa mão. E o seu coração não consegue não ter controle. Porque você quer sentar no trono. O problema é que esta mensagem de que foi a graça, de que foi Ele, e 100% Ele, e toda a glória é dEle, tira o controle da nossa mão, porque a gente quer falar que um pouquinho foi nós. Sabe quando isso se revela, gente? Não sei se você já ouviu assim, um testemunho assim, bem, tipo assim, um testemunho do ex-travesti, aí ele mostra as fotos lá assim, ele de travesti, colocou seio, tudo, ele fez a cirurgia, tirou e tal, aí a gente olha e fala: meu Deus, que obra gigantesca que Deus fez na vida dele. Isso é legal falar isso, mas nas entrelinhas eu estou falando, mas na minha foi uma obra pequena. Porque para Deus salvar ele teve trabalho, para salvar eu foi mais fácil, porque eu sou bonzinho. Eu sou filho do pastor Josué Gonçalves, né? Deus precisou assim de uns 3 gotas de sangue de Jesus para me salvar. Para ele precisou secar Cristo, entendeu? Cara, quem está entendendo o que eu estou falando? E aí a gente olha e fala: cara, eu sou melhor. E aí eu posso controlar. Porque a coisa acontece quando eu jejuo, mas não acontece quando eu não jejuo. E a coisa acontece quando eu leio, mas não acontece quando eu não leio. Então quem está no controle e uma parte da glória vai para quem? Para mim. Vem para mim. Porque eu estou pagando preço. Você está pagando preço? Esses dias eu lembro que eu estava em casa assim, orando, né? No quarto, eu fico orando, andando assim, né? Senhor, e não sei o quê, e Senhor, e pá, Senhor abençoa não sei o quê, Senhor perdoa por isso. Quando deu uns 40 minutos assim, eu pensei: cara, estou orando bastante aqui, hein? Eu acho que tem uns irmãos que não estão orando assim todo esse tempo aqui, não? O nosso coração quer pegar a coisa mais nobre que existe, que é a oração, e transformar num ídolo. Por quê? Porque eu quero controlar. Ele tem essa necessidade de controlar, essa necessidade de estar no controle. Então, o primeiro motivo porque o coração humano rejeita essa mensagem é porque o coração humano quer estar no controle. O coração humano quer a glória para ele. Por isso que o evangelho, gente, não é a porta de entrada para o cristianismo. O evangelho é a porta de entrada, o caminho e o fim. O evangelho não é mensagem para novo convertido. O evangelho é mensagem para convertido durante toda a sua vida. Porque o momento que você abandonar o evangelho, o seu coração cria um ídolo. Gente, tem algo mais bonito do que missões? E é um ídolo entre nós.
Sua igreja não faz missões? Então tira a placa de evangélico, porque evangélico não é só faz missões. Não, evangelho é quem tem um encontro com Cristo, não com obras humanas. Você está evangelizando? Você fala em línguas? Que dom espiritual você se move? A gente está pegando coisas nobres e maravilhosas e transformando em um falso Deus entre nós. Por quê? Porque nós queremos controlar. Segundo motivo, porque o coração humano rejeita essa mensagem da graça. É porque o coração humano, porque essa mensagem da graça nos iguala. A mensagem da graça nivela todo mundo. Porque o que a mensagem da graça está falando? Está falando que foi 100% Ele. Ou seja, que não há um pingo de mérito em nós. E se não há um pingo de mérito em nós, não tem ninguém melhor do que ninguém neste lugar e melhor, neste mundo. O problema é que nós temos um coração que anseia ser melhor um do que o outro. É por isso que nós ficamos nos comparando, é por isso que nós ficamos o dia inteiro no Instagram lá. Que congresso que é esse aqui? Ah, esse congresso, 2.000 pessoas, o meu tem 4. Porque o nosso coração anseia em ser melhor um do que o outro. Gente, tem um Deus falso nas nossas comunidades, que eu coloquei o nome assim, ó, desse novo Deus falso. Assim, né? Tem Mamon, tem tal, e tem um Deus falso chamado oportunidade. Quando alguém está possesso desse Deus falso, ele termina dizendo assim, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Os caras saem da igreja se não tiver o quê? Oportunidade. Teve um irmão chegou para mim e começou a falar mal da igreja dele para mim. Falando mal. A minha igreja não sei o quê, meu pastor, pelo amor de Deus. O meu pastor não sei o quê. Você acredita que meu pastor esse dia pregou não sei o quê lá? Você acredita que não sei o quê? E os irmãos, você acredita que um monte de fofoqueiro aqueles irmãos? E não sei o quê. E as irmãs, blá, blá, blá. E é uma competição de sapato. E é não sei o quê lá. E falando mal da igreja para mim durante uns 15 minutos. Eu falei, irmão, não tem outra igreja na sua cidade? Ele falou, tem. Eu falei, mas por que você não muda de igreja? Ah, Douglas, é porque lá eu tenho... Jesus nem está lá, Douglas, mas oportunidade está lá. Lá eu prego às vezes. Lá o pastor deixa eu cantar às vezes. E quando eu canto, eu subo num lugar mais alto que os outros. Porque quando eu prego, eu subo num lugar mais alto que os outros. O problema é que essa mensagem nos iguala. O problema é que crer nessa mensagem tem uma implicação. A mulher mais piedosa deste lugar, com suas obras, é igual à prostituta mais promíscua dessa cidade. Porque Deus disse, as suas boas obras são trapos de imundícia diante de mim. Gente, se nós conseguíssemos, e eu não consigo, porque eu acho que não teria como caber na nossa cabeça, a santidade desse Deus, se isso entrasse na nossa cabeça, o quão santo é esse Deus, o quão separado, o quão inacessível é esse Deus, nós entenderíamos que não tem nenhuma boa obra que não seja um trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? Um absorvente sujo de menstruação. Deus está dizendo, sabe os 3 capítulos da Bíblia que você lê por dia? Diante da minha santidade. Sabe a esmola que você deu? Diante da minha santidade. Sabe a igreja que você plantou? Diante da minha santidade. Não é nada. Esse branco da minha santidade é inacessível. Então, não tinha como nenhum ser humano chegar. É por isso que eu mandei o meu filho. Porque era a única forma. Você não entendeu que eu deixei todos esses livros aqui do Antigo Testamento? Você não entendeu ainda que eu deixei todos esses livros? Eu deixei uma lei para você ficar lendo durante 5.000 anos e chegar em uma conclusão. Nós não conseguimos. Não tem como. Nos envie um Salvador. E ele veio. É 100% ele.
é só Ele. E nada mais do que Ele. As nossas obras, gente, não são nada diante dEle. Gente, pensa comigo, ó. Moisés estava em cima da montanha, falando com Deus, e 40 dias em cima da montanha, recebendo as instruções para guiar a nação. Recebendo a lei. E sabe o que ele estava recebendo lá em cima? As instruções da roupa sacerdotal. Sabe o que Deus falou para ele? Eu escolhi um homem para ser o sacerdote, o sumo sacerdote. Esse homem vai ser o único que uma vez por ano vai entrar no santo dos santos. Você vai pôr essa roupa nele, você vai fazer isso. E só os filhos deles vão ser sacerdotes e tal. E ele estava falando de quem? Meu irmão, enquanto Deus falava com ele em cima da montanha, Arão estava fazendo o que lá embaixo? Fala, Deus, você tem dedo podre, Deus. Você escolhe gente errada, não é possível. Tinha 2 milhões de israelitas. Você pega o cara que está fundindo um bezerro e levando o povo a adorar outros deuses. Você não sabe escolher. Até os amigos do pastor escolhiam melhor no futebol do que Deus, não é possível. Presta atenção, ele estava falando com Moisés em cima da montanha, dizendo, vai ser Arão. E Arão está lá embaixo, fundindo um bezerro. Moisés desce e vê aquilo, ele quebra os 10 mandamentos. Ele quebra, tá? Agora eu te pergunto, por quê? Por que Deus faz esse tipo de escolha, gente? Por que Deus escolhe os piores? Foi um movimento involuntário, gente, desculpa. Sabe por quê? Presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Sabe por quê? Porque todo dia Arão ia ter que sentar e se encontrar com alguém confessando um pecado. E ele ia olhar para esse pecador e falar, cara, eu sou pior que você. Não tinha ninguém que ia chocar Arão. Porque agora Arão sabia quem era. Ele precisava de alguém que ia agir com misericórdia. Só quem que age com misericórdia, quem foi alcançado por misericórdia. O problema dessa mensagem da graça é que ela coloca nós tudo num saco e balança. Não tem ninguém. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vai ser todos condenados. Você está no mesmo saco que o Lula. Você está com o mesmo saco que todos os políticos. Nós estamos tudo no mesmo saco. Qual é a diferença? É que a graça nos alcançou. A diferença foi algo externo que veio e nos salvou. Gente, porque o que é a religiosidade? O que era as religiões pagãs? Era o homem com um pratinho de sacrifício correndo até Deus e falando aceita, aceita, aceita. E se aceitou, eu me acho melhor que os outros. Aceita, aceita a minha oferenda. O que muda são as oferendas, gente. Muitas vezes na igreja nós estamos vivendo a mesma coisa, porque isso é religiosidade, trazer uma oferenda para Deus. Agora, o que é o evangelho? É Deus trazendo uma oferta. No evangelho o homem não leva oferta nenhuma porque ele estava morto. Nós éramos aquele vale de ossos secos. O evangelho é Deus trazendo uma oferta e falando, eu vim oferecer algo para trazer vida para vocês. Então é o evangelho. O evangelho nos iguala. Nós não conseguimos olhar para ninguém com superioridade. Por quê? Porque se há algo de bom, veio do Pai das luzes. Se eu estou pregando, é graça. Se você é pastor, é graça. Se nós estamos liderando, é misericórdia. Não tem nada em nós que poderia nos dar algum mérito. Nada, o seu diploma não vale nada. Paulo falou, meus diplomas são titica. Eu ser circuncidado no 8º dia não vale nada. Meu sobrenome não vale nada. Por quê? Porque eu ia para o inferno com tudo isso. Se ele não tivesse chegado no caminho de Damasco e se revelado a mim, é graça. Por que, gente, ele escolhe os piores? Porque ele quer usar a gente como um megafone para dizer para todos, eu sou um Deus de graça. Eu te pergunto, quando olham para a sua vida, enxergam graça? Ou enxergam um cara bom? Ou enxergam uma mulher top?
O problema é que nos iguala. Sabe, gente, nosso desafio como líderes é um só. Como pastores, é levar um grupo que Deus nos deu a andar em santidade. Esse é o nosso desafio. Diariamente, é o que a gente vive todos os dias. O sucesso do nosso ministério é um grupo andando em santidade. E eu quero encerrar perguntando para você como faz um grupo andar em santidade. Como é que faz? Porque, sinceramente, nós já temos aí um tempão no Brasil, já tentamos de tudo. Por exemplo, nós começamos pensando assim, já sei, o pessoal é muito leigo, o pessoal não sabe a lei, vamos pregar a lei para eles, né? Então lembra quando nós só pregava a lei? Lei. As pessoas entendiam que a igreja era um grande não pode. Não pode. Quem são os crentes? Os que não podem. Entendeu? Os que não fazem nada, tem que ficar verificando para tudo que vai fazer, porque eles não podem. Nós falamos, se eles souberem a lei, eles vão parar de pecar. Funcionou? Não. Não funcionou. Saber a lei não faz ninguém parar de pecar. Só olha para o Antigo Testamento, olha para Israel. Aí eu te pergunto, aí nós falamos assim, mas o problema não é não saber a lei. Sabe qual é o problema? O problema é que eles não conhecem o inferno. Aí o que nós começamos a pregar? Inferno. Aí nós falamos, mas livro do inferno, filme do inferno, pregação do... Pastor que foi no inferno e voltou para contar para nós. Passou uns dias, fez um tour. Eu te pergunto, provavelmente todos da sua igreja creem que existe um inferno. Eles pararam de pecar? Porque o inferno não nos faz parar de pecar. A gente falou, não, mas também, né, esse negócio de inferno é muito down. Esse negócio é muito negativo, isso é muito dark. Vamos falar do céu. Cara, se os caras souberem o que espera eles vão andar em santidade. A gente começou, o menino do céu, o livro do céu, o negócio do céu, o pavimento do céu, a rua do céu é de ouro, as portas, a morada, quantos cômodos, o que está esperando por você, tudo do céu. Tem uns pastores que foi lá também, voltou para contar para nós também. Teve um que foi nos dois, voltou para relatório dos dois ao mesmo tempo. E a gente se debruçou sobre esse assunto, do que era o céu. Eu te pergunto, funcionou? Todos da nossa comunidade creem que existe um céu. Dificilmente você vai encontrar alguém, eu não acredito no céu. E ele não para de pecar. Por quê, gente? Porque todas essas estratégias não resolvem o problema central do pecado. Qual é o problema central do pecado? É que eu estou sentado no trono. Sabe o que é pecado, gente? Original, não amar a Deus acima de todas as coisas. É ter tirado Deus e colocado eu. Eu te pergunto, quando eu estou andando em santidade para não ir para o inferno, quem é o foco de tudo? Eu. Se eu estou andando em santidade para ir para o céu, quem é o foco de tudo? Se eu estou andando em santidade para ser abençoado, quem é o final de tudo? Se eu estou andando em santidade para ter um cargo na igreja, qual é o final de tudo? Eu. Então qual era a única solução? Eu vim dizer para vocês, pastores, só tem um jeito de conduzir um rebanho em santidade, e ele se chama o Evangelho da Graça. Paulo estava dizendo para essa igreja, vocês vão à ruína se vocês forem para outro evangelho. Porque o único jeito é o evangelho. O evangelho não é a notícia das regras. O evangelho é uma boa notícia. Não adianta a gente apresentar para eles as regras sem antes apresentar a notícia. Sabe qual é o problema, gente? Eu fiz uma interpretação por muito tempo errada. Eu pensava, porque você olha para o Antigo Testamento, é um anúncio do Novo, e eu pensava que na história de Israel ali no Egito, salvação era entrar em Canaã. E nós ficamos pregando isso por muito tempo. Canaã é o céu. Só que se Canaã é o céu, como é que entra no céu? Obedecendo os mandamentos. Só que salvação não é representada por entrar em Canaã. Salvação é representada por sair do Egito. Você deixou de ser escravo e agora você é meu povo. Isso é salvação. E eu te pergunto, tinha 10 mandamentos no Egito? Não. Eles obedeceram alguma coisa para sair? Não. Foi graça. Foi misericórdia. Foi Deus olhando e dizendo, eu
tenho misericórdia do meu povo, vou levantar um homem e salvá-los, tirar eles das asas de águia, nas minhas asas eu vou tirar eles. Salvação é de graça. Agora, depois que somos salvos, Deus aparece e fala: agora eu tenho uns princípios para vocês viverem. Só que vocês vão viver esses princípios a partir da graça. Quando que Israel parava de viver os mandamentos? Quando esquecia quem tirou eles do Egito. Então a ênfase era, não precisa ler de novo os mandamentos. Vocês precisam fazer as festas que te lembrem da graça. Ah, cara, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. A estratégia de Deus para eles andarem em santidade não era fique lendo os 10 mandamentos. A estratégia era, faça uma festa chamada Páscoa. Por quê? Porque nessa festa você vai lembrar que eu matei todos os primogênitos e não matei o de vocês por causa de um cordeiro. É por isso que todos os meses a gente senta na mesa do Senhor, parte um pão e diz: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. Porque se você esquecer da graça, você volta a pecar. Porque o que é santidade? Não é fazer algo para ser salvo. Não é fazer algo para ser aceito por Deus. Santidade é viver em gratidão ao que Deus fez por você. É o único jeito de andar em santidade. Porque a mensagem do Evangelho é essa: eu ranquei você do inferno, de graça, e coloquei você no céu, de graça. Então você não vive mais para sair do inferno ou ir para o céu. Já está garantido? Você tem medo dessa mensagem, né? Só que é o único jeito. Porque agora eu não faço com o interesse de não ir para o inferno, e eu não faço com o interesse de não ir para o céu. Eu faço por interesse de agradar aquele que me amou primeiro. E aí é 100% para Ele. É o único jeito. Não tem outro jeito, pastor. Jesus precisa voltar a pregar no seu púlpito. Moisés tem que sair. Porque Moisés veio para falar para nós: não dá sem aquele que virá. Jesus. Só que ele já veio. Então use Moisés somente para diagnosticar que é impossível sem o dono do púlpito, Cristo. Então toda mensagem tem que acabar como essa mensagem: é só o Evangelho que salva. E é só o Evangelho que nos sustenta. E é só o Evangelho que nos faz andar em santidade. É só o Evangelho. Então você prega sobre santidade e termina dizendo: mas ninguém vai conseguir cumprir sem o Evangelho de Deus. Porque quando ele conseguir cumprir, não foi ele, foi o Evangelho através dele. Olha como Paulo pregava: aquele que roube, não roube mais. Mas agora, trabalhe e invista nos outros. Por que agora eu vou parar de roubar e agora eu vou começar a ofertar? Porque ele ofertou na sua vida primeiro. Quando Paulo vai fazer um apelo de oferta, ele não fala: tenha dó lá dos irmãos lá. Ó, vamos ver fotos dos irmãos, olha, tudo passando fome. Vamos ter dó deles, vamos fazer uma oferta? Por que ele não usa essa estratégia? Porque funciona só no primeiro culto. No segundo eu já estou acostumado com aquela imagem. Qual é a estratégia dele? Vamos ofertar para aquela igreja? Por quê? Porque ele, sendo rico, se despiu de toda a sua riqueza para nos enriquecer. Ofertar é responder a uma oferta. Ele não falou oferte, você vai ser abençoado. Ele falou oferte porque ele ofertou primeiro. Você tem o mesmo coração que o dele. Faça missões. Vamos fazer missões. Por quê? Porque ele saiu da pátria dele e veio para uma pátria estrangeira para nos salvar. Então faça em resposta ao que ele fez. Ah, cara. Só funciona se for em resposta ao amor de Jesus. Eu termino dizendo o seguinte para vocês. Um dia o pastor Paulo Lima foi lá na nossa igreja, na Família Debaixo da Graça, ministrar. Aí ele falou assim para mim: Douglas, você pode filmar para mim a mensagem? Aí eu trabalhava com o pessoal da filmagem, falei: claro, pastor. Organizei lá para filmar, tal, para ele. Aí nós filmamos a mensagem. Aí ele falou assim: Douglas, tem como você fazer uma capa para esse DVD? Porque eu quero distribuir aqui no Rio de Janeiro. Pastor Paulo Lima lá do Rio de Janeiro. Quero distribuir no Rio de Janeiro, tem como você fazer uma capa? Eu falei: claro, pastor, eu trabalhava com isso, design gráfico.
lá no ministério, então faço uma capa para o senhor. Aí, o que eu peguei? Eu tenho aquela lista de afazeres, sabe? Sua lista de afazeres? Quem tem uma lista de afazeres aí? Né? To-do list. Ali, o que eu tenho que fazer? Coloquei lá, DVD do pastor Paulo Lima. Aí, beleza. Comecei a fazer meus afazeres ali, tal, fazendo minhas coisinhas, tal. Quando ia chegando o DVD do pastor Paulo Lima, entrava coisa na frente. Meu pai entrava na sala, urgente, precisa fazer um folder aí para um evento lá, tal. Vamos fazer rapidinho para eu soltar hoje, tal. E aí eu tinha que deixar o pastor Paulo Lima para baixo. Aí o pastor Paulo Lima me ligava. E aí, Douglas? Tudo na paz, meu amado? E o DVD aí, sai? Poxa, pastor, essa semana eu não consegui, você acredita que eu tive que fazer não sei o quê e não deu? Aí passava a próxima semana, estava lá, DVD do pastor Paulo Lima. Na minha lista, só que estava lá embaixo. E aí aparecia uma outra coisa que envolvia questões financeiras, sabe como é, né? Recém-casado, né? O filho chegou, pastor Paulo Lima, isso aqui não vai me dar dinheiro, isso aqui vai me dar dinheiro, pastor Paulo Lima. Aí o pastor Paulo Lima mandava uma mensagem, filhão, manda a capa aí para eu ver. Eu falo, misericórdia, Senhor. Não fiz, nem comecei ainda, sabe quando você nem visualiza para não ficar azul assim, sabe? Vai que ele esquece, tipo, pensa que eu morri, sei lá. Tá rindo porque você faz isso, né? Você lê só aqui, ó. Ah, não li. E eu sei que ele foi me mandando mensagem, eu não conseguia. Por quê? Porque o DVD do pastor Paulo Lima, presta atenção, não era o topo da minha prioridade. Estava lá embaixo. Aí, eu lembro que eu ia pregar no Rio. Aí o pastor me ligou. Ô Douglas, estou vendo a sua agenda aqui que você vai vir pregar no Rio de Janeiro. Eu falei, pastor, eu vou pregar aí e tal. Ele falou assim, faz o seguinte, era na igreja do Silas Filho. Ele falou, faz o seguinte, vem uns dias antes com a família, eu tenho um apartamento na frente da praia. Você fica lá com a sua família. Eu falei, pô pastor, vou conversar com a Val aqui. Conversei com a Val, falei, beleza. Aí falei lá com a igreja, eles compraram a passagem antes. Aí a gente foi. Aí chegamos lá, eu lembro que eu cheguei lá no aeroporto, o pastor Paulinho e a pastora Cláudia foi buscar a gente, né? Foram lá buscar a gente. Quando chegou, ele estava com 2 presentes, para o Davi e para a Luísa na mão, assim. Aí ele deu os presentes para o Davi e para a Luísa, os dois rasgando o presente, e eu só aqui, ó, DVD, o DVD. Aí o pastor Paulinho pegou a gente e falou, não, vamos almoçar, tal. Aí nós vamos almoçar numa churrascaria lá, boa, com comida japonesa, com churrasco, com tudo lá. Aí comemos até, aí o pastor Paulinho falou, não, deixa que eu pago a conta aqui. Eu falei, meu Deus do céu, DVD. Sabe quando o DVD vai girando na sua cabeça, tocando. Aí eu falei, amém? Aí o pastor Paulinho pegou o carro, falou, vamos dar um tour pelo Rio de Janeiro agora aqui. Aí começou a levar a gente, né? Ver o Pão de Açúcar, nós subimos o bondinho lá, vimos lá o Cristo Redentor, fomos no ponto turístico, fomos assaltados. Tá brincadeira, fomos assaltados, nada a ver, o Rio super seguro, tranquilo. Aí fizemos um tour, estava já escurecendo, ele falou, vamos lá agora para o apartamento, né? Vamos lá. E aí entendo, o pastor Paulinho mora lá perto do Maracanã, e tinha comprado esse apartamento como investimento, né? Mas ele não morava, ninguém morava nesse apartamento na época. Aí ele levou eu lá, aí cheguei lá no apartamento. Aí eu comecei a reparar. Umas coisas meio cheiro de novo, sabe? Falei, pastor, você não comprou esses móveis para eu vir aqui, né, pastor? E ele tinha comprado alguns móveis para eu ficar lá. Eu falei, meu Deus. Aí ele falou, filho, tem internet aí e TV a cabo. Eu falei, mas pastor, quem que mora aqui? Não, ninguém. Eu vou ficar 4 dias no apartamento. Ele assinou internet rápida e TV a cabo. Eu falei, pastor, não precisava. Ele falou, não, as crianças têm que assistir desenho. Pastor Paulo Lima me pegava. Não, se não bastasse, pastor Paulo Lima, gente, aparecia lá às 9 da manhã e fazia café da manhã pra gente. Mas assim, café da manhã, mandioca, tapioca, ovo, pão doce, entendeu? Carne de sol. E aquela mesa, e nós tomávamos café, aí levava nós para a praia. Aí ele ficava lá fazendo castelinho de areia com as crianças. E entendo, o pastor Paulo Lima tem uma empresa de ar-condicionado, ele cuida do ar-condicionado da Globo. E era durante a semana. E ele estava sentado fazendo castelinho de areia com meu filho. Aí levou eu para pregar, ficou na banca vendendo livro para mim. Gente, o pastor Paulo Lima
não largou eu um segundo, ele levou eu para o aeroporto. Eu falei, pastor, pode deixar no desembarque aqui? Não, filho, eu vou fazer o check-in com você. Aí ele estacionou e entrou lá, ficou no check-in do meu lado, tomamos mais um café ali, né, porque pode parar de comer em segundo nenhum. Pastor Paulo Lima só me largou esses dois aqui, ó. Quando a gente entrou naquele lugar que tem um guarda na porta que só entra com quem tem passagem, entendeu? Mas ainda ficou lá fora assim, ó. Quando eu sumi... Eu lembro que eu e a Val, nós entramos no saguão para esperar o avião, e a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, a expressão que a gente usou, eu lembro até hoje, nós estamos saindo daqui ensopados de amor. Constrangidos. Nós estamos saindo daqui pensando, cara, como é que eles amam tanto assim? Por que tanto amor? Por que tanto amor? Eu lembro que eu voltei para casa com aquela sensação maravilhosa e tal, e aí eu fui trabalhar na segunda-feira, aí treme meu celular. Falei, pastor Paulo Lima. Aí eu lembro até hoje a mensagem. Eu falei assim, filho, dá para fazer aquela capa para mim? Agora eu te pergunto. Você acha que eu fiz? No mesmo dia. E eu encerro aqui. Por quê? Porque aquele dia eu não queria fazer o que era urgente. Naquele dia eu não queria fazer a minha vontade, eu não queria fazer o que dava dinheiro. Naquele dia a minha lista de prioridades virou de ponta cabeça. Eu queria fazer a vontade daquele que me amou primeiro. Naquele dia, eu tive que refazer a minha lista. O nosso desafio como pastor é fazer uma comunidade, pegar a lista deles e virar de ponta cabeça. Como? Apresentando para eles aquele que amou eles primeiro. Que não levou eles num apartamento na frente da praia, mas tirou eles do lamaçal do pecado e transportou eles para o reino da luz. Que não fez um café da manhã para eles, não, tem uma mesa preparada durante toda a eternidade, aonde nós vamos sentar e ceiar com Ele, tudo de graça. Ensine a sua igreja a viver a partir da graça. Não, eles não vão conquistar o amor, eles vão viver a partir do amor. Tudo que eles forem fazer é em gratidão àquele que nos amou primeiro. Nós não merecíamos, nós não tínhamos feito um DVD para Deus, e Ele nos amou primeiro. E que a sua vida seja uma resposta a esse amor. Nós vamos dar a vida como pastores, para quê? Para ser o melhor na nossa comunidade? Não, porque nós já fomos enriquecidos em Cristo Jesus. Ele deu a vida primeiro, a gente só quer responder ao que Ele fez. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar juntos com você. Sabe, eu quero orar juntos com você, pedindo uma coisa. Senhor, aumenta a minha capacidade de pregar o Teu amor. Eu tenho pedido para Deus, eu faço uma oração, Senhor, me dá 1000 maneiras de pregar o Evangelho. Senhor, me ensina em todos os textos da Bíblia a encontrar onde o Evangelho está ali e como o Evangelho é a chave para aquele texto. Se você quer isso também, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos clamar juntos. Senhor, que Jesus volte para o nosso púlpito. Nos ensina a pregar a graça, nos ensina a pregar o amor, nos ensina a revelar Jesus na frente da nossa comunidade. Yes! Vamos orar, pedindo que toda religiosidade seja arrancada do nosso coração e do coração das nossas comunidades. Que o Evangelho venha explodir as fortalezas da mente das pessoas colocadas pela religião, a falsa religião. Pode levantar suas mãos comigo. Fala, papai, tem misericórdia de nós, pai. Pai, eu quero pedir junto com os meus irmãos, nos aumenta a capacidade de pregar o verdadeiro Evangelho.